de Além Paraíba, nos contando a experiência e o sucesso do programa em Além Paraíba. Já quero externar nosso agradecimento pela participação conosco. Vamos iniciar este webinar com a palestra do professor Marcos Fábio e, em seguida, a Cleide e a Aline falarão sobre o programa Empreender. Quem desejar pode fazer perguntas pelo chat. Ao final das explanações, procuraremos respondê-las. Convido, então, o professor Marcos Fábio. Bom dia a todos. Vocês me ouvem? Não, Denise, você não. Está sem som? Agora estou com som, e abri o meu microfone, mas... Por favor, Denise. Vocês me ouvem? Vou tirar meu... Pessoal que nos acompanha, só um minutinho, por favor, a gente fazer esses ajustes aí para poder acompanhar, então, a fala do professor Marcos Fábio. A questão é o fone. Agora conseguem me ouvir? Conseguem? Eu estou achando que na hora que eu vou compartilhar a tela, ele pede compartilhar áudio. Eu vou compartilhar aqui como total, e vamos ver se vocês não me veem. Vamos ver aqui, compartilhar áudio. Quero saber se vocês continuam me ouvindo, é importante para eu saber aqui. E aí, continuam me ouvindo? E conseguem ver a tela? Ok? Bom, então vamos lá, né, gente? Desculpem aí, coisas de tecnologia, tive que sair para entrar novamente. Bom, primeiro me apresentando, eu sou consultor já há 20 anos, eu sou autor desse livro, Olhar Empreendedor, Reflexões para Atitudes. A minha empresa se dedica com a metodologia criada por mim lá em 2004, que é Gestão Integrada de Negócios, onde a gente se dedica a trabalhar a empresa como um corpo, né, como um todo. Né? Depois, mais informações, eu vou dar minhas redes sociais. Aqui estão algumas empresas que eu tenho a oportunidade de atender, que já tive, né, já trabalhei. Então, temos aí uma vasta experiência no mundo dos negócios. E eu conheço o Empreender já há muitos anos, desde quando o Empreender chegou para o Brasil. Né? É uma ideia que eu acredito muito. E nós vamos falar um pouquinho disso, né? Sobre como que o Empreender pode ajudar os pequenos negócios. Eu sou administrador de empresa por formação, tenho mestrado na área de administração, tenho extensão na Babson College em empreendedorismo e competitividade, também fiz pós-graduação na FGV em gestão de negócios, eu sou conselheiro de administração em empresas familiares e trabalho aí no mundo corporativo, ok? Bom, então chega de conversa e vamos lá, né? Vamos falar de competição em tempos de competição, uma saída para os pequenos negócios.
Talvez você nunca tenha ouvido falar desse termo competição, mas ele é muito mais antigo do que a gente pensa. Na verdade, esse termo surgiu ainda, né, com John Nash, quando ele escreveu a teoria dos jogos, e depois isso foi popularizado no livro Competition, de Brandenburg, e isso lá em 1995. E esse livro ganhou o mundo dos negócios por entender, né, que era uma coisa nova, que ninguém estava acostumado a entender, né, ninguém tinha ouvido esse termo, ninguém sabia o que significava. Então, deixa eu explicar para vocês como que é a dinâmica disso. Quando a gente vê o livro do Zacon, em 2007, ele fala o seguinte: no mundo, as empresas poderão existir com 4 tipos de relacionamentos. As empresas vão poder coexistir, competir, cooperar e competir, que vem um termo novo aí, né? Que ele busca lá de John Nash lá. Então, vamos entender isso, né? O que é a coexistência? Eu gosto muito do símbolo yin-yang, né? O que é a coexistência? É quando 2 empresas existem no mesmo ambiente sem uma afetar a outra, né? Você tem 2 empresas que pode ser até do mesmo ramo, mas uma está lá quietinha no seu mercado, fazendo o que tem que fazer, a outra está lá no seu mercado, e elas não, em momento algum, elas se chocam, né? Cada uma com a sua estratégia, com o seu posicionamento. A questão da coexistência traz para a gente talvez uma utopia, né? Porque é muito difícil no mercado de hoje as empresas coexistirem sem uma afetar a outra, né? No mundo global, principalmente, tudo é globalizado, a gente vê as empresas aí, uma entra numa promoção, a outra, porque uma fez a promoção, a outra vai entrar, né? Uma baixou o preço, a outra vai baixar, os produtos estão cada vez mais parecidos. Então, essa coexistência é uma coisa que ficou lá atrás, né? Vamos entender isso. Quando a gente fala de empresas de um mesmo segmento. Se forem de segmentos diferentes, ok. Pode coexistir num pequeno vilarejo, por exemplo, uma padaria, uma loja de roupas, né? Uma casa de material de construção, aí ok. Mas a partir do momento que abre a segunda padaria, ou abre a segunda loja de roupas nesse vilarejo, ou a segunda loja de material de construção, essa coexistência já começa a ser afetado, e aí a gente vai para o segundo momento, né, que é pensar em cooperação, né? O que é cooperação? Quando as empresas cooperam, né, operam juntas. A cooperação, acho que é a coisa mais fácil de explicar. O mundo hoje tem muitas iniciativas cooperativistas, as cooperativas de crédito têm crescido muito, temos cooperativas de trabalhadores, de prestação de serviço e por aí afora. E o cooperativismo também não é nada novo, né? É quando as partes entenderam que juntos eles são mais fortes, e aí cria-se, então, a cooperativa. E a cooperativa precisa de uma coisa muito séria para que ela funcione, né? Precisa de consenso. Então, muitas vezes, eu sou cooperado, não concordo com a maioria, mas eu tenho que entrar em consenso para que a coisa continue, para que a coisa caminhe, porque o cooperativismo visa aí o bem comum, não é isso? Bom, então a gente já falou de coexistência, falamos de cooperação, vamos falar de competição, né? E aí eu coloquei aí o símbolo das Olimpíadas para lembrar realmente o que acontece numa Olimpíada. Competições em várias modalidades, cada um tentando se superar, cada um vindo mais treinado que o outro, né? As empresas querendo se sobrepor à outra. Então, todas as vezes que existe mais de uma empresa disputando o mesmo mercado, vai haver competição. E toda vez que existe competição, existe melhoria, porque as empresas vão olhar onde elas estão pecando e vão procurar melhorar. Toda vez que existe competição, vai surgir inovação, porque para melhorar a gente precisa de inovar, né? E aí o empreendedor coloca todo o seu potencial a serviço do negócio. O problema é que a competição, em determinados momentos, se ela tiver muito intensa, ela acaba deteriorando o valor do negócio. Quando a gente fala disso, é quando eu já estou tratando um novo termo que surgiu a partir daí, que é o termo hipercompetição, né? O que é a hipercompetição? Essa imagem de fundo aí mostra essa quantidade de gente aí na rua, né? Esse tanto de gente aí prestes a participar de uma corrida, né? Se não me engano, acho que essa imagem que eu peguei aí foi de uma maratona, e onde muitos estão aí querendo a mesma coisa. Então, essa quantidade de gente aí querendo a mesma coisa
significa dizer que uns vão se sobressair, outros vão ficar para trás, e se a gente estivesse falando que essa quantidade de gente aí fosse a quantidade de empresas ofertantes de um determinado produto ou serviço no mercado, o que iria acontecer? A gente teria aí oferta em excesso, preço caindo, a gente teria aí uma série de benefícios para o consumidor, mas as empresas iriam começar a ter problemas, né? Porque quando a competição é muito intensa, né, você acaba competindo pelo preço, você acaba competindo por situações que sejam deterioradoras de valor do negócio, né? Então, quando a gente começa a pensar nisso, eu quero trazer uma matéria que saiu na Veja no dia 16 de junho de 1999, né? Olha para você ver, nós estamos em 2020, essa matéria está aí há 21 anos atrás, e ela trazia a seguinte notícia: das 20 maiores lojas que faziam vendas a crédito no ano de 1965, apenas 2 estão vivas. Seus nomes, Mapping e Mesbla. Gente, vamos lembrar de uma coisa, nós estamos falando que uma matéria, em 1999, enaltecia, né? Falava assim, olha, só 2 lojas, Mapping e Mesbla, hoje, em 99, estão vivas, das lojas que existiam em 1965. 21 anos depois, em 2020, onde está Mapping, onde está Mesbla, onde estão empresas, né, como Lojas Brasileiras, Arapuã, né, a Kodak, que entrou em concordata por causa de competição, a famosa Casa do Rádio. E vocês vão se assustar porque eu coloquei Sadia aí. O exemplo da Sadia é porque, não sei se vocês se lembram, lá em 2008, 2009, lá naquela crise mundial que nós tivemos, né, que por aqui o presidente Lula chamou de marolinha, a Sadia estava investindo muito em derivativos, e aí, de repente, houve aquela virada do dólar, né, fez uma operação lá de hedge, e aí o que acabou acontecendo? A Sadia teve que bater nas portas da Perdigão e falar, Perdigão, se você não se fundir comigo, eu estou quebrado. E aí nasce a BR Foods, ou seja, a competição é de alta intensidade, de uma maneira tal que qualquer erro pode te tirar do negócio. E aí o que acaba acontecendo? Só fazendo uma reflexão muito rápida em relação à competição, a gente vai falando que ela vai provocando os mercados em constante estado de desequilíbrio. Não necessariamente o estado de desequilíbrio é ruim, né? Se você parar para pensar por que a gente consegue andar, o ser humano ao andar, o movimento do ser humano andar, primeiro ele precisa se desequilibrar, jogar o corpo para frente e colocar um pé após o outro. Andar é uma situação de desequilibrar e equilibrar, né? Mas quando a gente está falando em hipercompetição, nós estamos dizendo o seguinte: as empresas não podem mais hoje se dar o luxo de dizer assim, olha, não preciso de ninguém mais, estou sozinha e vou dar certo para o resto da vida. Grandes gigantes do mercado têm perdido espaço para pequenos, né? Às vezes pequenos têm tomado o lugar dos grandes e por aí afora. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa que vem acontecendo no interior, principalmente, né? Já aconteceu em muitos lugares, as cidades do interior estão começando a assistir isso. Nós estamos com invasão das redes, cada vez mais, rede de farmácia, essas grandes redes de loja, né? Lojas de departamento, tem ido para municípios menores, antes ficavam só em capitais, hoje tem ido para municípios menores. Invasão das franquias, que chegam com modelo de negócio formatado, com branding, com um bom trabalho de marca, fazendo todo um trabalho aí de layout de loja, cuidando aí muito bem do brand sense, dos 5 sentidos da marca, com o modelo de negócio testado e aprovado. Isso tem empurrado os pequenos negócios, né, para mercados de nicho, ou fazendo até esses pequenos negócios fecharem, porque não conseguem concorrer, ou às vezes não tem sucessores, que é um outro tema que eu gosto de falar também, que é sobre sucessão familiar, e à medida que vai fazendo isso, o que os pequenos, aqueles tradicionais fazem? Olha, eu sou dono do ponto, o ponto é meu, mas estão me oferecendo aqui um aluguel, essa rede que chegou aqui está me oferecendo um aluguel que eu nunca consigo ter esse resultado do meu negócio. Então, o que ele acaba fazendo? Fecha o seu negócio, a sua empresa se string, né? E aí ele vai alugar o seu ponto ou para essas franquias ou para essas redes por um preço bem bacana, porque ele é dono daquele ponto, porque quando ele comprou, né, era a cultura ainda de ser dono do ponto. Então, isso tem feito com que as nossas empresas tradicionais vão sumindo
e aqueles poucos que vão sobrevivendo muito em mercado de nicho. Então, ainda continua lá a mercearia do Sozé, com aquele chão que ainda é vermelhão ainda, tal, mas você vê que ele está ali muito mais aguardando, né, se aposentar do que qualquer outra coisa, porque aquela empresa já não compete, assim, no mercado com tanta força, né? Então, a hipercompetição faz isso. E aí, quando a gente vai falar de hipercompetição, vem, então, o que a gente começa a fazer a discussão. O que vai ser dos pequenos negócios no mundo tão competitivo? Né? O que vai ser lá do Sozé, que abriu a sua lojinha, né? Para não perder o clichê, eu sou Joaquim, que abriu a padaria dele, e ele está começando sem capital, sem muito conhecimento, ele chega competindo nesse mercado em que os grandes estão, né? E aí, quando o Nash trabalhou a teoria dos jogos, que é uma teoria matemática que estuda as variáveis envolvidas nos processos de tomada de decisão, ele traz uma série de coisas para ser utilizada no mundo da estratégia, né? Em estratégia, nem sempre a melhor decisão é a melhor decisão. Então, deixa eu explicar isso melhor, né? Nem sempre aquela decisão que você julga ser a melhor pode ser a decisão mais acertada. Eu gosto muito de Fórmula 1 e eu assisto muito e eu vejo lá, por exemplo, naquele jogo, quantas corridas não são vencidas na troca de pneus. E às vezes um escolhe um pneu mais macio, outro mais duro, e ali, naquela escolha, às vezes ele vence a corrida, não pela habilidade do piloto, mas por uma escolha de ter colocado um equipamento melhor, mais macio, mais duro, por aí afora. A teoria dos jogos, ela nos ensina a olhar para isso. E aí, quando a gente vai falar de teoria dos jogos, eu preciso ir lá em Adam Smith, né? O pai da economia moderna, uma cabeça privilegiadíssima, que ele escreveu o seguinte, que em competição, as ambições individuais servem ao bem comum. O que Adam Smith dizia? Se cada empresa quisesse crescer demais, né, quisesse vencer, dominar as outras, essa empresa iria estudar mais, se desenvolver mais, inovar mais, e iria buscar ser mais competitiva. À medida que ela faz isso, a outra vai querer acompanhá-la, faz a mesma coisa, e quem ganha é o bem comum, ganha a comunidade, a população, porque essas empresas mais competitivas vão ter produtos melhores, vão ser mais produtivas, então, produzindo mais, o preço cai, então serve ao bem comum. Só que tem um problema. Nós não podemos ter negócios servindo só ao bem comum e esses negócios não sendo sustentáveis. Não adianta nada, de uma hora para outra, o preço no mercado cair, a população vai ficar muito feliz, mas em um mês todas as empresas estarão quebradas porque não vão conseguir competir com aquele preço. Então, o que acaba acontecendo? Esse mercado não vai dar para existir. Quando houve a quebra de uma loja de eletroeletrônicos muito conhecidos, que era a Arapuã, todo mundo que trabalhava com eletroeletrônico teve que sentar e rever as suas estratégias, falando, olha, se a gente continuar nessa competição só preço, vai chegar uma hora que todo mundo vai para o mesmo caminho, né? Então, precisa haver aí um reequilíbrio, né? E aí, quando o Nash, ele foi, inclusive, quem inspirou o filme Mente Brilhante, com o Russell Crowe, um filme muito legal, ele parafraseia Adam Smith fazendo uma melhoria na sua frase. Ele coloca o seguinte, o melhor resultado para o grupo acontece quando cada parte faz o que é melhor para si e para o grupo. O que significa dizer? Para você competir, você precisa de cooperar. Se você compete sem cooperar, você vai fazendo só o melhor para você, mas chega uma hora que esse melhor para você pode deteriorar o grupo inteiro. Agora, quando você faz o que é melhor para si e para o grupo, você está cuidando de você e do grupo. Eu gosto muito da frase do Zé Luiz Santana, um professor da Fundação Dom Cabral, com quem eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, e ele fala uma frase que eu gosto muito, ele fala assim, coopere, nem que seja por egoísmo. O significa dizer o seguinte, se você está pensando em você, você precisa de cooperar, ainda que você não goste, para você pensar em você. Porque se não existir a coletividade, não vai existir a individualidade. Então, as empresas precisam começar a pensar que o meu concorrente, né, eu também sou, além de consultor, palestrante, eu sou lojista, o meu concorrente não é a loja do lado.
O meu concorrente é a China, que está lá do lado do mundo invadindo o Brasil com um monte de produtos importados. O meu concorrente pode ser uma cidade do sul, eu estando aqui no centro. Por que pode ser uma cidade do sul? Porque às vezes ele tem lá um e-commerce muito bacana e está vendendo para cá. Então, quando eu olho para o meu concorrente e acho que ele é meu inimigo, eu deixo de compartilhar com ele, eu deixo de conversar com ele, eu deixo de trocar ideias com ele, pensando que ele é o meu maior concorrente, sendo que se você fizer aí por curiosidade, vá um dia lá no correio e fica lá 1 hora na porta do correio, você vai ver a quantidade de cargas que sai do PAC, das entregas de e-commerce e por aí afora, você vai entender o que eu estou falando. No filme A Mente Brilhante, a gente teve um problema com o som, eu vou pedir quem está nos assistindo aí para ver se o som vai sair, né? Mas ele traz uma cena de um bar que retrata isso, eu vou dividir com vocês. Se não der certo, eu vou cortar o filme. Eu queria que vocês assistissem aí, vamos ver. Ainda não estou pagando cervejas. A gente não está aqui pela cerveja. Concordam que ela devia se mover em câmera lenta? Acham que ela vai querer festa de casamento? Que tal espadas, pistolas ao amanhecer? Vocês não sabem de nada. Lembre-se da lição de Adam Smith, o pai da economia moderna. Em uma competição, a ambição individual é é bem comum. Exato. É cada um por si, senhores. E quem sobrar fica com as amigas. Eu não vou querer sobrar. E é fácil levar uma loura até a água, difícil é fazê-la beber. Não foi o que ele disse. Ok, ninguém olha, ela está olhando, hein? Eu acho que é pro Nash. Não dá pra acreditar. Ele pode estar com vantagem agora, mas esperem só ele abrir a boca. Lembra-se da última vez? Que ela vai ficar pra história. Adam Smith precisa de revisão. Do que você está falando? Se todos competirmos pela loura, nos bloquearemos e nenhum de nós irá ganhá-la. Então partimos para cima das amigas. Mas todas elas darão fora na gente porque ninguém gosta de ficar em segundo. Mas me pergunto, e se ninguém for na loura? Não ficamos no caminho dos outros e não insultamos as outras garotas. É o único jeito de vencer. Todos nós vamos pra cama assim. Adam Smith disse que o melhor resultado é quando todos no grupo fazem o que é melhor pra si. Não foi? Foi isso que ele disse. Não foi? Incompleto. Incompleto. Tá? O melhor resultado é obtido quando todos no grupo fazem o que é melhor para si e para o grupo. Nash, ora, se isso não é um plano para ficar com a lua... Veja bem que legal, né? Quando essa passagem do filme mostra o que é estratégia de competição. Se todos forem no mesmo mercado, a gente vai relegar os mercados que estão à nossa volta e a gente vai se bloquear, porque todo mundo está de olho na mesma coisa. A gente precisa entender que competição é quando a gente faz o que é melhor para nós, para si, mas também para o grupo, para continuar mantendo viva essa chama, não é isso? Então, o que é o conceito de competição, pessoal? É um conceito que vai misturar, literalmente, a cooperação com competição, né? Então, ela é uma estratégia baseada na teoria dos jogos, que busca combinar essas duas características. Da porta para dentro eu coopero, da porta para fora eu vou competir. Mas atenção, pessoal, não confundam isso, porque as pessoas pensam que se juntar 15 empresas de um mesmo segmento para discutir, vamos formar cartel. Não tem nada a ver. Nós estamos falando de usar dores comuns para que a gente consiga sair lá na frente. Eu tenho uma provocação, eu uso essa tela aqui numa palestra minha, e eu gosto muito de trabalhar essa tela que diz respeito à cultura. Né? Vamos imaginar aí, tem 4 empresários conversando, fazer um teste com vocês aí. Vocês acham que nesse momento eles estão conversando sobre falta de mão de obra, corrupção, crise, inflação, impostos elevados, concorrência desleal, bancos incompreensivos ou estratégias de mercado e novos conhecimentos? Certamente eles estão conversando sobre tudo, menos a última. Agora, se fosse no Empreender, que é um programa que cuida de competir cooperando,
a alternativa seria a última. Você se junta para discutir estratégias de mercado e novos conhecimentos a partir de dores comuns, de forma que isso traga para você uma melhoria dentro do seu negócio, para que você possa ir para fora e competir melhor. Essa é a filosofia. Então, eu quero dar aqui alguns exemplos de competição, porque eu sei que talvez o termo é novo, mas vocês aí que estão nos ouvindo, sem perceber, já conhecem esse termo há muitos anos. Por exemplo, aqui na nossa região, nós temos a Rede União de Supermercados. Qual é a filosofia da Rede União de Supermercados? É quando você junta os pequenos para fazer compra coletiva. Então, eu sou pequeno, não dou conta de fazer o volume de compra que uma grande rede faz. Mas juntos, nós conseguimos comprar o que uma grande rede compra. Compramos no mesmo preço, cada um leva a sua mercadoria para dentro do seu estabelecimento e da porta para fora, cada um vai colocar a sua forma de trabalhar, o seu preço, a sua condição de pagamento e por aí fora. Né? Um outro exemplo, central de negócio, é uma coisa que o Sebrae incentiva muito, né? Quando você tem empresa do mesmo ramo, construir uma central de negócio onde todas as empresas conseguem fazer compras ou até vender juntos, né? Conseguem vender de forma coletiva. Eu tenho uma iniciativa aqui próxima da gente com o pessoal de Cal, que criaram uma marca única de um produto. Eles fornecem e vendem com uma marca única, então baseado aí no princípio da central de negócio. Um outro exemplo, alguém aí já comprou autopeça aí numa rede chamada Âncora de Autopeças, é uma série de pequenas empresas de autopeças que se uniram numa marca em torno de uma marca comum, a mesma marca, então quando vai fazer propaganda em televisão, é uma marca só que aparece, as estratégias de marketing, estratégia de produto, embora cada empresa seja única. E eu tenho certeza que vocês também vão lembrar de outras coisas. Quero falar aqui, antes de passar então a palavra aí para o pessoal do Empreender, né? Para a Cleide, mas a Alina que vão dar o seu... A Cleide vai apresentar e a Alina vai dar o seu depoimento. Olha para vocês verem que bacana. As operadoras de celular, né? As operadoras que estão em operação aqui no país. Claro, TIM, Oi, Vivo, né? Em alguns lugares aí, CTBC e por aí afora. Elas competem entre si, da porta para fora, mas muitas vezes utilizam a mesma antena, cooperam dividindo a mesma estrutura de rede, ou seja, da porta para dentro cooperam, da porta para fora competem. Essa é a filosofia, discutir dores comuns, né? Então, nós vamos agora caminhando para o final da minha fala, depois eu volto falando como é que vai funcionar aqui em Divinópolis o Empreender, dando mais detalhes. Mas vamos ouvir, então, como é que funciona o Empreender, essa coisa maravilhosa, um projeto muito bacana, que é sucesso, baseado aí muito nessa filosofia da competição. Nós precisamos de parar com essa mania de achar que se eu contar para o meu concorrente o que eu estou fazendo, eu estou perdendo o terreno. Não, pelo contrário, às vezes a ideia dele pode melhorar a sua e vocês criarem forças juntos. É isso aí, então, vou passar, então, agora a palavra para a Cleide. Já interrompi meu compartilhamento aqui, né? Ok? Bom dia, pessoal. Complementando, né, o que o Marcos falou, então, assim, hoje a gente trabalha o programa Empreender em Minas Gerais. Nós temos 40 associações comerciais, em torno de 250 núcleos setoriais dentro do estado, né, que a gente trabalha a metodologia. O Empreender não é um programa novo para nós, né, vamos colocar assim, ele já existe desde de 1990, é um programa que iniciou lá em Santa Catarina, justamente buscando ferramenta para melhorar a competição das pequenas empresas, né? E aí depois expandiu para os outros estados. É uma metodologia que ela vem da Alemanha hoje. Ela aqui no Brasil, né, a gente já atua em todos os estados, mas é uma metodologia que o pessoal de Santa Catarina foi para a Alemanha, foi lá avaliar como é que se trabalhava para que não tivesse tanta mortalidade da pequena empresa. E em 2017 eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha também, né, numa missão, e conhecer lá de pertinho a cidade da onde nasceu todo esse trabalho que a gente faz aqui, né, que é a cidade de Essen, na Alemanha.
Então, assim, foi uma experiência muito bacana, né? E a gente vem com uma bagagem, uma visão totalmente diferente, o que é o desenvolvimento econômico local, né? E a gente pode estar trazendo esse trabalho aqui para Minas Gerais. Eu estou na Federal Minas desde 2010, coordenando esse programa. A minha função é todo o acompanhamento, né, do empreender nas associações comerciais. Estamos iniciando essa parceria com a Associação Comercial de Divinópolis, onde a gente vê aí que a gente vai ter um resultado muito bacana em relação ao programa Empreender, e é praticamente isso tudo que o Marcos passou para a gente, né? É melhorar a competitividade. Então, assim, existe uma metodologia que a gente trabalha, que depois quem estiver conosco no Empreender, vocês vão estar avaliando, né, todo o processo da metodologia. E trabalhar a competição, gente, é trabalhar as dificuldades do segmento. Então, qual é a dificuldade hoje que o meu segmento está passando? E a gente no Empreender como o Marcos disse, a gente trabalha a empresa da porta para dentro, né? Porque às vezes o momento do desespero do empresário, ele quer vender, mas às vezes a gente ainda não conseguiu fazer o dever de casa, que é o nosso dia a dia ali da gestão do nosso empreendimento. Porque às vezes a gente não tem tempo, às vezes é o dia a dia que é muito, né, muito difícil e eu não consigo sentar para repensar o meu negócio. E a hora do empreender, das reuniões do empreender é justamente para isso, é o empresário voltar para dentro da sua empresa, é avaliar por que eu não consigo ampliar meu mercado, por que eu não consigo ampliar a rede de cliente. Então, assim, a gente está trabalhando esse foco. É uma metodologia muito simples, né? Hoje a gente está aí na era da tecnologia, vamos fazer tudo, o empreender a gente volta um pouquinho atrás, e é por isso que ele dá resultado, porque o empreender a gente trabalha mais a questão visual, né? Então, assim, o empresário vendo que as dificuldades que ele colocou, ela está sendo trabalhada. Então, assim, é uma ferramenta que a gente trabalha muito essa questão do visual, né? E as dificuldades, e a gente sempre trabalha assim, eu vou buscar as dificuldades, as soluções em grupo, mas o resultado tem que ser trabalhado individual. Então, o que nós fizemos em grupo e qual que foi o resultado que trouxe para dentro da minha empresa? Então, a gente sempre trabalha essa questão, né? A solução em grupo é que o Marcos já colocou muito bem aí, que é a gente, de repente, otimizar tempo, custo, né? Então, assim, é a gente se organizar, ver o que realmente a gente quer com o segmento dentro do nosso município, o que eu quero para o meu segmento dentro da nossa região, dentro do nosso estado. Então, assim, é a gente realmente fazer um mapeamento, é um diagnóstico do segmento na cidade. Esse segmento, hoje, a gente tem vários segmentos que a gente trabalha. Ele pode ser multissetorial, ele vem do agronegócio, ele é do segmento de gastronomia, de turismo. Então, assim, o empreender, ele dá uma abertura muito grande para a gente fazer um trabalho, assim, às vezes, além do pensamento da caixinha, né, que a gente fala. A gente faz com que a gente saia da caixinha e que a gente entenda a importância da nossa empresa dentro da nossa cidade. Por que eu abri essa empresa em Divinópolis? Por que minha empresa está em Divinópolis? Então, a gente tem esse momento de pensar. As nossas reuniões é a cada 15 dias, a durabilidade das reuniões não ultrapassa de 1h10, 1h15, né, porque é o tempo do empresário ali. As reuniões são marcadas de acordo com o dia e o horário que o empresário pode estar participando das reuniões, porque a gente precisa do comprometimento do empresário. Então, não é um curso, não é um projeto, ele é um programa, que a gente tem início e a gente não tem fim, né? Porque quando a gente começa a trabalhar cada dificuldade levantada que a gente busca a solução, a gente vai identificando outras necessidades com o crescimento do grupo. Então, assim, hoje em Minas Gerais, a gente tem o núcleo nosso mais antigo, é um núcleo que fica na cidade de Pompéu. Hoje o núcleo lá, ele tem 23 anos que as meninas do segmento de vestuário trabalham juntas, né, e sempre buscando isso, sempre buscando, sanando as dificuldades ali que elas encontram no dia a dia com o decorrer do tempo. Nessa questão da pandemia agora, nós da Federal Minas, a gente faz uma avaliação, a gente teve uma procura muito grande das ACEs, buscando o programa Empreender, que querem trabalhar, que querem desenvolver o associativismo dentro da associação comercial. Muitas ACEs, por incrível que pareça, teve um crescimento da busca de novos associados,
porque os empresários conseguiram enxergar que quem está no associativismo, no meio da cooperação, às vezes a gente consegue resultados diferentes se a gente estivesse lá sozinho na individualidade. Então, assim, a minha fala seria, né, complementando mais o que o Marcos disse aí, que ele explanou muito bem, então eu também não vou me alongar, porque senão a gente vai ficar falando a mesma coisa, mas o meu recado seria esse, né? Então, o empreender, ele já existe há muito tempo, então nós temos ele hoje em todos os estados, nós temos ele em alguns países da América Latina, nós temos uma equipe dentro da Federaminas que trabalha o empreender aqui no estado, nós temos uma equipe dentro da CACB, que é a nossa confederação, que fica em Brasília. Então, assim, a gente tem aí projetos que a gente busca recursos junto ao SEBRAE. O SEBRAE do estado é um grande parceiro nosso. Nós estamos aí com 2 projetos do SEBRAE junto aos nossos núcleos. Estamos encerrando um agora, que é o Acelera Digital, onde nós trabalhamos 3 núcleos piloto aqui em Minas Gerais. E estamos iniciando uma outra parceria aí, que é o Projeto Focus, também junto com as empresas do empreender. Então, assim, e a gente tem o SEBRAE Nacional também, junto à CACB, sempre buscando recurso para trabalhar esses grupos, né? Então, e as soluções, né? O que a gente tem nesse primeiro momento, que a gente pode estar buscando a solução junto com esse grupo. Então, assim, é uma proposta bacana. Eu sempre fico à disposição das ACEs na implementação do empreender. Agora a gente está num momento totalmente diferente, né? Ontem até comentei com a Denise, tem algumas ACEs que a gente já está conseguindo fazer reunião presencial, outras não. Então, assim, semana que vem eu saio de viagem, porque tem uma associação comercial que já conseguiu liberação para as reuniões presenciais. Então, assim, em outras a gente ainda não consegue fazer as reuniões presenciais, então a gente está fazendo muita reunião online. Mas, assim, é isso, eu acho que a proposta da Associação Comercial de Divinópolis para os empresários é uma proposta bacana, a gente espera que os nossos empresários aceitem essa proposta, né, porque a gente precisa dos empresários junto conosco para que a gente desenvolva um trabalho bacana. E é isso, assim, estou à disposição da Denise, do Marcos, e fico feliz da gente estar iniciando mais um trabalho numa cidade de Minas Gerais. Ok, Cleide, muito obrigada pela sua participação e passando aí essas informações importantes para os nossos empresários que estão acompanhando aqui o nosso webinar. Eu gostaria de convidar a Alina para falar da experiência dela, né, em Alim Paraíba, já há alguns anos com o empreender acontecendo lá em Alim Paraíba, e eu acho que é importante que todos, né, ouçam, né, um pouco da experiência aí que ela tem para relatar para a gente. Cleide, você continua conosco aqui ainda, a gente vai deixar a Alina aqui falando, apresentando aqui os resultados, né, de Alim Paraíba. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Complementando um pouquinho, né, que tanto o professor Marcos quanto a Cleide, né, falaram muito bem do que é o empreender. Eu, além de consultora do empreender, né, sou a gerente executiva aqui da Associação Comercial. Estou há 22 anos dentro do sistema associativismo e do empreender desde 2012, né? E como que surgiu o empreender? Eu sou apaixonada, sou muito suspeita em falar desse programa, porque é o programa que mais fortalece a entidade. Eu falo que ele é um programa tripé, né? Porque ele fortalece a entidade, fortalece a empresa e fortalece o município. Para mim, eu resumo o programa Empreender dessa forma, porque nós iniciamos o Empreender aqui em 2012, através de uma demanda de um grupo de lojistas. E o que acontecia, que eu não sei se é uma realidade da região de vocês, mas era uma realidade muito forte na nossa região aqui, que eram essas feiras que vinham do Brás, de São Paulo, se instalavam dentro da cidade, e aquilo ali era um grande transtorno para a entidade, né? Porque a gente não tem o poder de coibir, impedir isso. O executivo municipal, ele não se colocava contra, porque ele achava que era uma oportunidade para a comunidade, né, poder estar comprando a preços mais acessíveis. Enfim, a gente tinha uma grande dificuldade de coibir, de sensibilizar o poder público com relação a isso.
Aí surgiu essa demanda aqui dentro da associação comercial e a gente fez a primeira reunião. E dessa primeira reunião nasceu essa dificuldade que o empresário tinha, relatando, todas elas eram lojistas de vestuário, né? Vestuários que englobava sapato. E a gente fez a gente falou assim, a gente não pode brigar e impedir que a feira aconteça, mas a gente pode fazer uma ação que mostre que a gente pode, que vocês possam estar escoando o produto de vocês, promovendo negócios e mostrando para o executivo que podemos fazer uma feira aqui. E com isso, foi uma feira que deu grande sucesso, não só de venda, como sensibilização da comunidade. Os empresários ganharam dinheiro e com isso, o poder público, o que ele fez? Ele fez uma lei municipal que não impedia a feira, mas dificultava a feira. Então, desde 2012, que nunca mais a gente teve feira aqui, essas feiras que vinham para tirar o dinheiro do município. Então, isso aí foi um grande sucesso, foi uma assertividade muito grande desse grupo, com o resultado da força, né, da união dessas empresárias, surgiram-se vários outros grupos. Nós não precisamos nem de fazer mobilização para a formação de vários grupos. E daí, a gente formou o grupo de saúde excelente, que é de médicos e dentistas, artesanato, um grupo que tem muito a ver com aquilo que o professor Marcos falou aí, né? Que são as Marias de Torrente, que eram mulheres produtoras rurais, um grupo até que eu nem acreditava muito nele, a Cleide que mais apostou no grupo. Esse grupo, elas formaram, de uma forma informal, um sistema que elas vendem, confeccionam biscoito, doces, e elas conseguem vender para a prefeitura. Então, eram mulheres que não tinham atividade nenhuma. A gente conseguiu uma escola que foi desativada da área rural, formamos ali que a gente fala de um centro de produção, onde elas produzem, compram coletivamente e vendem, né? Então, foi até um trabalho que iniciou social, mas acabou gerando emprego e renda para essas comunidades da área rural. Aí veio o artesanato, salão de beleza, e esses grupos são grupos que têm entre 8 e 7 anos aqui dentro da entidade. Depois formamos de bares de restaurantes e o último agora de escolas particulares, que ele surgiu quase que dentro desse movimento, né, que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia, e um movimento que as escolas particulares estão sofrendo muito, né, porque é um segmento que, principalmente de ensino fundamental, onde as crianças estão fazendo as aulas online e sem previsão nenhuma de retorno, mas a gente fez algumas ações, né, que deram um resultado muito positivo, que impediu, né, a saída, né, talvez o pai está tirando o filho da escola, elas estão conseguindo se manter aí. Então, para a entidade, facilitou demais o nosso trabalho, porque o que nós, a entidade, o executivo e diretoria, temos o quê? É que a gente levantava um monte de ações que, na verdade, a gente não conseguia entregar para o empresário aquilo que ele queria. Então, a gente tinha dificuldade, às vezes, montava cursos, palestras, promoções comerciais, chegava na ponta, era uma grande dificuldade, eu, né, como executiva, escutava de alguns empresários falar, eu vou participar disso aqui para ajudar a CE. Eu falava, gente, como ajudar a CE, né? A gente está fazendo ações que fortaleçam o empresário está entrando para poder ajudar a CE. Então, o empreender mudou muito essa realidade. Hoje a gente consegue trazer o empresário para dentro da associação, eles que fazem o levantamento através daquele diagnóstico que a Cleide falou lá, onde a gente levanta as necessidades, né, do empresário. Então, esse brainstorming é muito importante que o empresário, a gente consiga tirar do empresário o máximo de informações, porque é dali que a gente monta o nosso plano de ação, que a gente pode fazer aí, trabalhar ações de curto, médio e longo prazo, de acordo com as necessidades do empresário. Isso aí facilita o estabelecimento de parcerias, ou seja, a gente vai buscar parcerias efetivas e levar aquilo que o empresário está precisando realmente. Então, a gente consegue facilitar
ser um facilitador do processo do empresário, a gente consegue levar ações mais efetivas e demandadas por eles, mas também, é o que eu falo, há um comprometimento muito grande do empresário. Né? Há necessidade de fazer um contrato de convivência muito forte, porque a gente está falando aí de empresas do mesmo segmento ou não. Eu tenho empresas aqui que são do mesmo segmento, núcleos setoriais, e tem empresas que são multissetoriais, onde é difícil, talvez, de você canalizar ações e demandas comuns. Então, essa responsabilidade, o comprometimento do empresário só vai dar certo se o empresário se envolver. O empresário vai se envolver se a gente conseguir tirar dele e mostrar para ele isso daí, que a gente vai trabalhar o negócio dele dentro da empresa, da porta para fora, cada um vai estabelecer suas estratégias de mercado. Então, isso aí é uma coisa que tem que ficar muito clara para o empresário dentro da primeira reunião, é que o empreender vai dar para ele aquilo que ele também se doar para o programa, aquilo que ele se comprometer, aquilo que ele acreditar que juntos somos mais fortes. Esse o lema do empreender, foi o que o Marcos passou aí, né? A cooperação, somos concorrentes sim, mas sozinho a gente não vai a lugar nenhum. A gente pode até, eu não digo nem que não vá, né? A gente até consegue chegar, mas com muitos, apanhando muito, perdendo muito dinheiro, e se a gente consegue convergir daquilo ali, há vários os problemas, a gente até, né, o Sebrae fala muito isso, a maioria das empresas, quais são os problemas dela? Marketing, financeiro e gestão de pessoas. E quando a gente leva isso aí, a gente percebe muito bem quando você leva isso aí para tirar do empresário, que realmente a grande dificuldade do empresário são essas aí. E como que a gente pode convergir somando esforços, né, para que a gente consiga ser assertivo e fazer ações que vão trazer a médio, curto, né, porque a gente tem que, no primeiro momento, pensar imediatamente o que a gente consegue resolver, o que você consegue provocar o engajamento do empresário dentro do programa, ou seja, realmente, eu estou aqui porque o empresário, o resultado para ele é financeiro. Então, a partir do momento que, numa ação pequena, que possa trazer resultado, que possa mostrar para ele, poxa, se eu não estivesse ali junto, com parceria com a associação comercial, que tem grande, mediante provocação, ela consegue trazer soluções para a gente, que diluída dentro de um grupo, né, sai financeiramente a custo muito acessível, que todo mundo pode participar. Então, eu falo que o sucesso do empreender aqui dentro da associação comercial foi isso. A gente tem, até nesse período mesmo de pandemia, a gente teve muito pouca saída de empresas. Pelo contrário, a gente teve mais entrada. No início da pandemia, a gente tivemos 10 empresas que entraram. Ontem mesmo eu assinei 2 adesões de mais 2 empresas que entraram na associação comercial, devido ao trabalho que a gente faz, né, e esse engajamento dos núcleos, porque o próprio empresário dentro do núcleo, ele vende a importância da associação comercial. A gente não precisa nem estar aí buscando novos associados. Não, eu faço parte dentro do programa Empreender, eu estou dentro da associação comercial, e as ações promove, tem ações que ela acaba movendo a própria comunidade. A própria comunidade que não conhecia a entidade passa a conhecer, porque do programa Empreender, a formação que saiu dentro do programa Empreender. Então, isso fortalece a gente aonde? Dentro do poder público municipal, seja ele executivo, seja ele legislativo, né? Porque eu não sei a realidade de vocês, mas é uma grande dificuldade das ACS, porque sempre o executivo encara a associação comercial, da associação vai sair um futuro candidato a prefeito, enfim, essa questão, né, que acaba envolvendo. E quando você tem ações que você extravasa a importância de uma entidade como a nossa, né, agora mais do que nunca dentro desse momento que a gente está vivendo, em que a comunidade começa a conhecer o trabalho que a entidade faz, o executivo passa também, né, o poder público, né, não só o executivo, quanto o legislativo, acaba conhecendo, né, valorizando a importância da entidade. E hoje eu passei por alguns problemas difíceis no início da pandemia, e hoje a gente está aí que o poder público acaba respeitando mais a entidade, a gente consegue sensibilizar e conseguir algumas conquistas também para o meio empresarial, que é esse que é o nosso papel também. É isso que eu
tenho para passar para vocês, eu deixo aí para alguma pergunta, né? Se quiserem fazer acerca de alguma ação mais específica, mas todos os grupos, né? Estou falando de grupos aí. Você iniciar a empreender não é fácil, mas você também permanecer com empresários aí, sentando e se reunindo a cada dia. Há 8 anos também não é um trabalho muito fácil também não, porque acaba que você faça, conforme a Cleide colocou, é um programa que ele tem início e ele não tem fim, porque ele não é um curso, ele é um projeto que ele termina quando as necessidades do empresário, as dificuldades cessam. E a gente vai, com as ações, minimizando os impactos dele, mas novas demandas, novas necessidades vão surgindo, né? Então, você consegue provocar um meio empresarial que ele acaba, mesmo sendo concorrente, mesmo tendo alguns problemas da porta para fora, mas eles veem a importância de estarem junto, pensando junto. Então, isso aí fortaleceu na utilização de produtos e serviços da entidade, fortaleceu na vinda de novos associados, fortaleceu muito o nosso trabalho, facilitou, né, o nosso trabalho também enquanto diretoria, enquanto executivo da entidade. É mais ou menos isso aí que eu tinha que estar falando, porque tanto o Marcos quanto a Cleide falaram do que é o Programa Empreender. Ok, Alina, muito obrigada pela sua participação. Acho que é muito importante passar essa experiência, né, para quem está nos ouvindo, e reconhecer mesmo esse trabalho da associação comercial, de trazer soluções para as empresas, né, para os nossos associados, e novos associados que possam vir e participar também desse programa. Marcos Fábio, eu gostaria de detalhar alguma informação aqui, especificamente para Divinópolis. Bom dia novamente. Então, Cleide, Alina, obrigado aí, né? Eu acho que nada como voltou? O áudio voltou? Bom, então muito bem, voltamos. Bom, então vocês não ouviram nada, eu queria dizer o seguinte, né? Primeiro, Alina e Cleide, muito obrigado. Falo que nada como ouvir a voz da experiência, né? E eu estava dizendo que passou um filme na minha cabeça, desde a primeira vez que eu conheci, aí você falou de Essen, né? Na Alemanha e tal. Então, enfim, é um programa que eu acredito muito. E o que eu tenho para dizer é que agora, como ordem prática, você que está nos assistindo ao vivo, ou que vai nos assistir ainda, porque o vídeo vai estar lá no nosso canal, que você ligue aqui, faça contato conosco aqui na Associação Comercial, para você dar o seu nome, né, e o ramo de atividade da sua empresa, que nós vamos começar a formar os grupos. E aí, a gente tem uma meta de começar a formar o grupo, a gente precisa de, no mínimo, 10 empresas para poder formar o grupo, né? E eu também dizia, complementando aí a informação de vocês, que é fundamental que participe dessa reunião as pessoas com poder de decisão na empresa, ou seja, os donos, né? Ou se não for o dono, que fala, vou mandar o meu gerente, mas
que esse gerente tenha poder de decisão, porque muitas vezes tem algumas coisas que são decididas ali na hora daquela reunião e não dá para você ficar falando assim, não, eu tenho que voltar lá na empresa e pedir o meu patrão para ver se eu posso, porque aí você vai estar minando o programa. O programa tem que ser com pessoas que muitas coisas, né, tem que ser ágil, as decisões têm que acontecer ali na hora, então ele é fundamental para isso. Né? Então, nós vamos, do lado de cada nossa parte, fazer o telemarketing, convidando as pessoas para formar ver se a gente forma a nossa primeira turma, né? Então, eu queria agradecer vocês imensamente pelo tempo de vocês, pela troca de experiência. De verdade, eu espero que em breve estejamos chamando vocês para poder vir participar de um grupo nosso aqui, né? Para poder trabalhar, eu acho que é muito riquíssimo. Eu recentemente, assim, né? No final do ano passado, eu estive em Patrocínio, eu fui dar um workshop de planejamento estratégico de marketing, que foi uma demanda do grupo do Empreender de lá, ou seja, eles juntaram, entenderam que estavam precisando desse tipo de conhecimento, e eu fui lá, então, para poder fazer esse trabalho para eles, né? Então, uma iniciativa bacana lá do Empreender de lá, né? Juntaram lá, acho que 12 empresas participando efetivamente, agregando conhecimento, né? Que é essa questão muito da porta para dentro. Acho que vocês foram brilhantes, né? Eu estou há anos fazendo consultoria e entra ano, sai ano, né? Entra janeiro, sai janeiro, fala-se de muitas coisas, mas finanças, vendas, né? Pessoas continuam sendo os grandes gargalos aí das empresas, né? O empreendedor que monta a padaria, ele entende de fazer o pão às vezes, mas ele tem que entender que nesse momento ele não tem que ser padeiro, ele é empresário, e empresário precisa cuidar de todas as outras áreas, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, agradeço a vocês aí. Da minha parte, eu encerro por aqui, fico muito agradecido. Ok, Marcos Fábio. Nós vamos encerrando por hora. Espera aí, nós estamos na microfone. Pronto. Nós vamos encerrando por hora, né? E não hesitem em entrar em contato conosco para tirar dúvidas que vão surgir e sobre empreender ou sobre aqui a associação comercial. A gente vai estar à disposição para tirar todas essas dúvidas. E para formar esses grupos e iniciarmos, então, esse programa de sucesso aqui em Divinópolis. Eu gostaria de aproveitar esse momento e falar rapidamente sobre uma ação inédita associativista, que é o movimento Abrace a Força de Minas, que é liderado pela Federaminas e que tem adesão das associações comerciais do Estado, assim como a ACID já aderiu. Nós estamos mostrando aí uma arte, né, desse movimento, que é um movimento de apoio à classe empresarial mineira, que representa a força produtiva de Minas, a força criativa de Minas, em sua essência, a força de Minas. E para esta força que se sente abalada nos dias de hoje, a ACID e a Federaminas, por meio de uma forma simbólica do abraço, quer revigorar a força de todos e ajudar a classe empresarial a superar os obstáculos. Abrace o empresário mineiro, a pequena empresa da sua cidade. Valorize a luta do empreendedor e ajude-o a superar este momento em que estamos vivendo agora. Para mais informações sobre esse movimento, nós temos um site, que é o www.abraceaforçademinas.com.br. Convido você, como empresário ou como consumidor, a apoiar também este grande movimento. Eu quero agradecer imensamente a Cleide, a Aline, ao professor Marcos Fábio, pelas importantes informações e esclarecimentos, e agradecer a você que nos acompanhou neste webinar. Se nossos colegas aí quiserem fazer mais algumas considerações finais, fiquem à vontade. Alina, Cleide, quiserem encerrar aí essa... Sucesso para vocês, tá? Estou aqui à disposição, que precisar e que eu puder estar colaborando aí, tá? Você tem meu contato agora no Zap aí. E sucesso aí
vai ser um grande movimento, vai fortalecer mais ainda a entidade de vocês, né? Eu vi aí que vocês também são apaixonados pelo associativismo, não é à toa que estão dentro das entidades, né? Então, muito sucesso aí. É difícil, mas não é impossível. Eu acho que é o grande momento agora, mais do que nunca, para as implantações do Programa Empreender. Eu acho que agora, mais do que nunca, o empresário vai sentir o quanto que é importante, né, dentro até desse movimento aí da Federal Minas, que abraça a Força de Minas, eles se sentirem abraçados pelas nossas ACS. E eu também, né, agradeço por estar participando desse momento, né, assim, obrigado ao Marcos, à Denise, né, à equipe aí da Associação Comercial. Espero, Marcos, realmente que daqui muito pouco, né, eu esteja aí presente junto com vocês, né, fazendo esse trabalho presencial, né, que é tão gostoso, né, às vezes a gente faz tanta reunião online, mas às vezes eu sinto vontade, às vezes eu falo aqui em casa, ai, gente, que vontade de viajar, que vontade de estar lá com o empresário, né? Então, assim, às vezes não é a mesma coisa essa reunião online, acho que a gente ainda precisa, né? A gente que está ligada no associativismo, a gente precisa desse calor humano, né? De estar ali perto da pessoa, de estar sentindo ali, de repente, as dores da pessoa, e quando a gente traz esse resultado, a felicidade do grupo, né? Então, eu acompanho muito de perto aí as ações de Além Paraíba, então, assim, uns resultados fantásticos, quando o Marcos colocou lá de patrocínio, né? Nós finalizamos o nosso núcleo de gastronomia, ele foi contemplado nesse projeto do Acelera Digital do Sebrae, agora junto com a CACB, e a gente finalizou com o núcleo lá ontem. Então, assim, a satisfação dos empresários, né? Esse é o resultado do associativismo, né? Quando você planta e colhe junto com os empresários o resultado. Então, eu acredito muito que muito em breve a gente vai estar colhendo, assim, excelentes frutos com Empreender aí na Associação Comercial de Divinópolis. Então, eu convido a todos para que assistam sempre o nosso canal, estamos sempre postando aí as novidades, né? Um forte abraço a todos que nos assistiram, um forte abraço a todos vocês. Até breve.